Agora, Débora, é hora de a gente ter entrevista aqui no CNN 360 e aprofundar a análise sobre os acontecimentos recentes da guerra entre Israel e Líbano. A gente recebe o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador em Geopolítica e Estudos Estratégicos, Augusto Teixeira. Professor, mais uma vez, muito bem-vindo, obrigado por estar conosco. Queria falar sobre esses últimos tensionamentos mais recentes e principalmente sobre essa preocupação com as condições de segurança do aeroporto internacional de Beirute e o quanto isso pode se tornar uma questão, levando em conta que é o local utilizado para operações de repatriação de diversos países, incluindo aqui o Brasil. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Boa tarde a toda a audiência. Yuri, a questão da segurança do aeroporto, ela é fundamental para que a ação humanitária, não apenas do Brasil, mas de outros países, possa ter curso. O grande problema é que parte do intercâmbio de força entre Israel e o Hezbollah, que agora, de certa forma, também traga o próprio exército libanês, o exército do país Líbano, é marcado notadamente pelo emprego de mísseis, de cruzeiro balísticos e de foguetes, o que, por sua natureza, dificulta aquilo que se chamaria de coordenação do espaço aéreo. Então, o espaço aéreo também é parte do palco de combate entre esses antagonistas. Assim sendo, como costurar um acordo que torne possível uma janela de oportunidade em que os voos cheguem ao aeroporto, façam o processo de embarque e decolem em segurança para fora do Líbano. Então, isto, obviamente, demanda uma fortíssima articulação no campo político e diplomático, em que as relações entre Brasil e Israel, por exemplo, não são boas. Lula é entendido como persona não grata em Israel e, por sua vez, o país possui relações muito tumultuadas em relação à própria ONU e, em particular, o secretário-geral das Nações Unidas. Então, nessa circunstância, a segurança do aeroporto, que é vital para as operações de assistência humanitária, é algo extremamente difícil, Yuri. Professor, boa tarde para o senhor, obrigada por estar conosco. Eu gostaria da sua avaliação em relação à segurança dos brasileiros, enfim, das pessoas que têm conexão, que querem passar por esse processo de repatriação, de saírem por terra, porque a gente sabe que o ambiente está muito deflagrado, não só no Líbano, temos também um ambiente conflagrado na Síria, enfim, de outros momentos, de outros conflitos que eles têm lá internamente, mas a gente tem incursão por terra no Líbano e agora também essa insegurança no espaço aéreo, né, professor? Sem dúvida, Débora, a via mais segura, por incrível que pareça, é a aérea. Isto porque conseguir garantir com que os aeroportos continuem funcionando, estejam abertos e ocorra uma coordenação do espaço aéreo para que não ocorra, de um lado, fratricídio e do outro, danos colaterais contra a aviação civil, é a opção mais segura. Porque, se olharmos para a Síria, é um país em guerra civil, que, não obstante, no momento esteja mais tranquilo, ainda exibe elevados graus de insegurança, inclusive para a população de deslocados e refugiados libaneses que possam ir para a Síria, e, por sua vez, o ambiente marítimo se encontra numa situação muito complicada, inclusive com o porto do Líbano destruído em virtude de uma explosão ocorrida há alguns anos atrás, ainda no período da pandemia. É por isso que o debate político-diplomático sobre a segurança aeroportuária é fundamental, não apenas para o Brasil, mas também para outros países ocidentais que têm suas populações no Líbano e precisam evacuar. Professor, deixa eu aproveitar a sua presença. A gente teve um fato não muito comum, que é uma declaração direta e uma aparição pública do Ayatollah Ali Khamenei, que é o líder da teocracia do Irã, e falando, obviamente dentro do esperado ali, falando palavras contra o Estado de Israel e defendendo ali uma futura vitória do Irã. Mas o que isso pode representar, ou como o senhor avalia as manifestações que têm surgido dessas lideranças, sejam de Israel, seja do Irã, mas em especial o fato do próprio líder supremo do Irã vir a público se posicionar sobre esse conflito? Yuri, nós vivenciamos uma escalada no conflito, uma mudança qualitativa na sua intensidade. Isto ocorre não apenas com a troca direta de fogos entre Israel e Irã,
mas também com o pronunciamento cada vez mais aberto de suas lideranças. É importante que se diga, por exemplo, em Israel, Naftali Bennett, se não me engano, argumentou por um ataque direto contra instalações nucleares no Irã. Então, quando o líder supremo da teocracia iraniana se posiciona dessa forma, ele não apenas posiciona o regime em favor do Irã no contexto bélico em ascensão em relação ao Estado de Israel, mas também sinaliza para o mundo árabe, para o mundo islâmico na sua magnitude, que o Irã não se dará por vencido e a liderança política apoia o processo de escalada do conflito e de, em grande medida, busca de uma solução pela força. Na verdade, Yuri, nenhum dos lados tem uma intenção clara de uma escalada para uma guerra regional total, mas sim o elemento de violência, a ameaça de violência é importante para que posições no campo político-diplomático venham a ser estabelecidas em mesas de negociação futura, até porque um conflito direto, escalado, terrestre entre ambos os atores poderia engolfar toda a região, Yuri. Professor, deixa eu só fazer mais uma pergunta para o senhor, para a gente encerrar. Bom, então, assim, quais são os pontos para o Líbano e, no caso, o Irã e Israel? O que eles querem, professor? O que significa vitória para eles? E em que ponto eles querem chegar? Só para a gente entender, como o senhor falou, não quer uma escalada para a guerra total, mas o que eles querem? Onde eles querem chegar? Até onde eles querem ir para que se considerem satisfeitos? Débora, sua pergunta é um presente para a audiência, porque a busca pela vitória é algo que não se compreende até o momento atual, seja em relação a Gaza, seja em relação ao sul do Líbano, seja em relação ao Irã. Ou seja, é muito difícil entender qual é a teoria da vitória por parte de Israel ou dos seus antagonistas. O fato é que, em relação ao Líbano, Israel, alegadamente, tem um interesse em empurrar o Hezbollah para além da linha do rio Litani, garantindo segurança para sua população civil na região norte do país, permitindo com que os deslocados internos retornem aos seus lares. Por sua vez, em relação ao Irã, Israel tem um interesse em degradar as capacidades balísticas, mas essencialmente as capacidades nucleares do Irã, tentando realizar aquilo que se chama de não proliferação nuclear ofensiva. O grande problema é que esse segundo parâmetro de sucesso ou de vitória tem um risco gigantesco e o Irã sabe disso e ameaçou, inclusive, a destruição de ativos no campo de energia e gás de todo o Oriente Médio, poderão gerar uma crise energética global. Então, é uma situação muito complicada em que o próprio parâmetro de vitória não se encontra claro. Não obstante, a violência é parte da gramática desses atores. Nós conversamos mais uma vez com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador em Geopolítica e Estudos Estratégicos, Augusto Teixeira. Sempre um prazer recebê-lo aqui, professor. Muito obrigado e um bom fim de semana.